Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mais querido do Brasil. Está entrando no ar o podcast Avante Mengão. Cima deles, Flamengo. Notícias do Flamengo na voz de Rafa Melo. Pra cima deles, Flamengo. De olho no Inter, Flamengo pega o Vasco na briga pelo octacampeonato brasileiro. Ceni deve mandar a campo a mesma equipe que derrotou o Sport, com exceção de Diego Alves, que sofreu uma lesão durante a partida. Flamengo defende a incrível marca de 16 jogos sem derrota para o Vasco. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Avante Mengão. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos episódios de podcast. Rafa Melo 81 e Avante Mengão 81 são nossas redes sociais. Acompanhe até o final para você não perder nenhum detalhe. Vivo na luta pelo octa brasileiro, o Flamengo se divide entre Rio de Janeiro e Curitiba. Hoje é dia, os rubro-negros encaram o arquirrival Vasco às 21 horas no Maracanã, mas mantém o olho aberto na partida entre o líder Internacional e o Atlético Paranaense. Se liga, no mesmo horário, na Arena da Baixada. Além da obrigação de vencer o tradicional adversário, o Flamengo desafia os números para tirar a diferença para o Colorado e ficar com o caneco. É o 8º título nacional para o Mengão. Desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos, com 20 clubes, em 2006, apenas o Flamengo chegou na 34ª rodada sem ser líder e terminou vencedor. Em 2009, a equipe arrancou na reta final e tomou o primeiro posto do Palmeiras. Essa ultrapassagem na hora da decisão não costuma ser habitual, mas o rubro-negro aposta na subida recente para acreditar. Desde a vitória por 3-0 sobre o Goiás, Rogério Ceni ajudou o time e o Flamengo emendou vitórias importantes contra Palmeiras, Grêmio e Sport. Everton Ribeiro disse que vale até secar o Inter, mas que o Flamengo tem que fazer o dever de casa. A gente dá aquela secada de leve, né? Mas a gente tem que pensar no nosso primeiro, né? Saber que vai ter um clássico pela frente, um jogo difícil. A gente tem que entrar preparado, com a mesma intensidade do que a gente vem jogando os últimos jogos, na mesma concentração, que aí depois a gente vai ver o que vai acontecer na próxima rodada. Para que o Flamengo consiga alcançar os gaúchos, a equipe terá de melhorar o seu desempenho nesses últimos 5 jogos, além de torcer para uma queda de rendimento do Internacional. Os atuais campeões somam 8 pontos, enquanto os colorados fizeram 10. O Atlético Mineiro, outro postulante, somou só 5. E o detalhe, o Atlético Mineiro tropeçou, perdeu ontem para o Goiás por 1-0. A equipe do Flamengo terá ao menos uma mudança em relação ao jogo contra o Sport. O goleiro Diego Alves teve novamente uma lesão na coxa direita e será a baixa do time para essa partida e também para o restante da temporada. A temporada que termina no finzinho de fevereiro e o Diego Alves deve ser preparado para as competições de 2021. Gerson, que teve uma entorse no pé direito, esse não é dúvida, foi relacionado. Há, no entanto, um otimismo grande para a sua titularidade. O volante, inclusive, foi relacionado. Uma vez Flamengo.
E o Flamengo deve mandar a seguinte escalação: goleiro Hugo Souza, lateral direito Isla, dupla de zaga Arão e Gustavo Henrique, lateral esquerda Felipe Luiz, o meio-campo com Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. O zagueiro Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves se recuperam de lesão na coxa direita. Já o meia Thiago Maia, de uma cirurgia no joelho, esse último deve voltar no segundo semestre de 2021. Os pendurados com 2 cartões amarelos: Gabigol, Diego, Gustavo Henrique, João Lucas, João Gomes e Rogério Ceni. Em busca do 8º título brasileiro, o Flamengo entrará no Maracanã hoje, às 21 horas, tendo pela frente o Vasco, que mais uma vez está na briga contra o rebaixamento. Além dos 3 pontos, o rubro-negro tentará defender um tabu de 16 jogos sem perder para o rival. A última vez que o Vasco venceu o Flamengo foi em abril de 2016, na semifinal do Campeonato Carioca. De lá pra cá foram 16 jogos com 7 vitórias do Mengão e 9 empates. Em 2020, o rubro-negro venceu as 2 partidas, 1-0 pelo Carioca, quando atuou com reservas, e 2-1 no Brasileirão, em São Januário, de virada. A sequência atual de 16 jogos sem derrota é a maior do Flamengo na história do Clássico dos Milhões. Pelo Brasileirão, o Flamengo não perde para o Vasco desde 2015. Desde então, foram 3 vitórias e 4 empates. Em 2019, coincidentemente, Flamengo e Vasco também se enfrentaram na 34ª rodada. Naquela ocasião, o Flamengo de Jorge Jesus estava próximo da conquista do título, mas acabou surpreendido pelo rival, então treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, que estará hoje à beira do gramado, e arrancou um empate com o Ribamar aos 48 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro falou que quando é contra o Flamengo, eles redobram a atenção e por isso entram ligados. Com certeza, né? Um grande clássico do futebol brasileiro, né? Não é só do Rio de Janeiro. Então a gente sabe que eles redobram a atenção contra a gente. O ano passado foi uma amostra disso e acredito que amanhã não vai ser diferente. Então a gente tem que entrar totalmente focado, pensando no nosso jogo, para a gente poder criar chances e fazer os gols e não sofrer, como a gente vem marcando melhor. A gente está conseguindo criar mais chances e isso vem fazendo diferença pra gente. Um abraço, Leandro Peçanha de Macaé, Jorge Ramos de Vila Isabel e Marcos Antônio de São Gonçalo. Avante Mengão! Saudações rubro-negras! Você ouviu mais um episódio do podcast Avante Mengão. Obrigado.